computador. Muito bem. O material está sendo gravado e depois eu vou estar publicando aí para a gente, for necessário. Mas vamos lá. Qual o significado de gestão ambiental? Isso aqui foi a primeira questão que foi abordada lá no nosso material. Nossa primeira questão, nós abordamos lá no nosso material. Nosso trabalho 1, logo no trabalho 1, nós abordamos a questão qual o significado da gestão ambiental. Essa questão ela está vinculada à unidade 1, unidade de aprendizagem 1, onde a gente faz uma introdução sobre gestão ambiental. Tentando responder já essa questão, e aí vocês já aproveitam para verificar se foi isso que vocês colocaram, ou similar, colocaram lá na resposta do trabalho, da atividade 1. Aqui nós temos aqui o que seria uma definição para a gestão ambiental. Gestão ambiental, conjunto de atividades gerenciais que determina a política ambiental, os objetivos e as responsabilidades, e os colocam em prática por intermédio do sistema ambiental, do planejamento ambiental, do controle ambiental e da melhoria do gerenciamento ambiental. Inclusive, nós, antes de entrarmos nesse isolamento social, nessa questão da pandemia, nós até discutimos isso em sala de aula, essa questão aqui. Então, a gente vai encontrar a gestão ambiental, ela engloba todas essas atividades gerenciais. A gestão ambiental ela vai englobar a questão, desde a questão da política ambiental, que seria a primeira etapa do processo da gestão ambiental, a definição das políticas ambientais, seus objetivos e suas responsabilidades. Isso definindo dentro de um planejamento ambiental, do sistema ambiental, o planejamento ambiental, fazendo o controle ambiental e buscando a melhoria do gerenciamento ambiental. Lembrando também que nós fizemos essa separação, essa relação, discriminamos o que seria gestão ambiental em detrimento do gerenciamento ambiental. Nós fizemos essa separação, porque gestão ambiental difere de gerenciamento ambiental. O que é que nós vimos lá? Gerenciamento eficaz do relacionamento entre as organizações e o meio ambiente. Já gerenciamento ambiental é uma sub-rotina daqui, da gestão ambiental. O gerenciamento ambiental, ele compõe a gestão ambiental. Ele é um elemento que constitui a gestão ambiental. Ele é um conjunto de rotinas, procedimentos que permite a uma organização administrar adequadamente as relações entre suas atividades e o meio ambiente que as abriga, atentando para as expectativas das partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? Todos aqueles que estão envolvidos no negócio da organização, no negócio da empresa, as partes interessadas. Então, temos a gestão, voltando aqui, ainda não, se acalme, ainda não é a tela, essa tela não é agora. Então, nós temos aqui gestão ambiental, dando uma síntese para a gestão ambiental, gerenciamento eficaz do relacionamento entre organizações e o meio ambiente. Eu quero fazer um comentário sobre esse gerenciamento eficaz aqui. No caso, gestão ambiental, esse gerenciamento eficaz quer dizer alcançar principalmente o objetivo determinado aqui, o objetivo que precisa ser alcançado. Então, a preocupação da gestão ambiental é fazer com que se objetivou seja realizado nesse relacionamento entre a organização e o meio ambiente. E o gerenciamento ambiental vai ser as rotinas de ações, as rotinas, os trabalhos, os procedimentos, que vai fazer com que a organização consiga administrar adequadamente essa relação entre a atividade e o meio ambiente, que as abriga e também as partes interessadas, buscando suprir as expectativas das partes interessadas. Então, gestão ambiental é todo esse conjunto de atividades gerenciais que nós vimos aqui. Eu abro agora a oportunidade para a gente tirar alguma dúvida sobre esse primeiro parecer aqui, sobre essa questão aqui. Quem quiser se manifestar, abre o microfone e
pode falar. Alguém gostaria de se manifestar? Perguntas? Sim? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre essa primeira tese, essa primeira questão? Fazer um comentário? Não, professor, o assunto foi bem esclarecido. Sua explicação. Nós vimos, aproveitando, Nayara, boa noite. Ô, Naira, boa noite. Boa noite. Nós vimos ali em sala de aula que gestão ambiental, ele é composto basicamente de vários elementos. Vocês vão me ajudar agora. Eu quero que vocês leiam para mim quais são essas etapas que formam a gestão ambiental. As etapas. Onde começa a gestão ambiental, onde é que termina a gestão ambiental? Essas subrotinas que formam a gestão ambiental, quais são? Tem que abrir o microfone para falar. Esqueci. Quais são as subrotinas? Professor, refresca aí a memória. Deixa eu ver se mais alguém consegue lembrar. Vamos lá. Primeiro passo é o planejar, não é isso, professor? Não. Ainda não. Não, Planejar vem em ainda seguida. não. Mas falta uma etapa lá. Falta uma etapa anterior. Vamos lá, Radiel, deixa eu refazer a pergunta. A gestão ambiental, ela é composta, como nós vimos aqui no próprio texto, se vocês acompanharem o texto, ela é composta de etapas ou subrotinas. Subrotinas. Quais são essas subrotinas que compreendem a gestão ambiental? Me ajudem. Deixa eu ver. Alguém? Qual a primeira subrotina? Primeira subrotina. Eu vou apontar bem aqui, gente. Se vocês lerem o texto aqui, vocês vão conseguir responder. Olha só. Primeira subrotina são as... Análise? Bem aqui, ó. São as análises, professor? Não, tá bem aqui, ó. Olha o cursorzinho na tela. A política ambiental? Exatamente. Tudo começa com a definição das políticas ambientais. O que são essas políticas ambientais? Políticas ambientais, conjunto de procedimentos, de princípios que vão definir para onde vai, quais são as intenções daquela empresa, daquela organização, as políticas ambientais. Depois que eu defino esses objetivos, estão dentro da política ambiental. Depois que eu defino esses objetivos, essas normas, aí eu vou buscar no planejamento ambiental. É a etapa seguinte, ou subrotina seguinte. Olha só, começa na política ambiental, todo o procedimento da gestão ambiental, essas atividades gerenciais. A política ambiental e depois vem o planejamento ambiental. Planejamento ambiental. Política ambiental, planejamento ambiental. Qual é a subrotina seguinte? Me ajuda. O gerenciamento? Aí logo em seguida vem o gerenciamento ambiental. Gerenciamento ambiental. Professor? Sim, diga. Oi. Oi, ouvindo. Pode falar. Travou. Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá dando para ouvir, gente, aí? Vocês estão ouvindo? Tá Para mim tá normal. Também tá normal, Ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Quando a gente fala em gestão ambiental, conjunto de atividades gerenciais que compreende política ambiental, planejamento ambiental e o gerenciamento ambiental. O planejamento é quando você vai definir as ações que devem ser desenvolvidas, organizar os recursos, e o gerenciamento ambiental, que é a última parte, é pôr em prática essas ações,
essas rotinas, essas atividades que devem acontecer para fazer essa relação entre o trabalho e o meio ambiente, sempre buscando fazer essa relação trabalho e meio ambiente e buscando alcançar os objetivos nucleares de toda a organização, que é lucratividade, que é competitividade. Isso a gente não pode esquecer. Dentro disso, a gestão ambiental, através do gerenciamento ambiental, ela vai fazer esse trabalho. Então, gestão Professor, ambiental... Oi, diga. Pelo que eu entendi é o seguinte, tudo começa pela política ambiental, ou seja, a política ambiental ela é a carta magna de como você vai usar os recursos naturais, né? Exatamente. Aí, por exemplo, existe a política ambiental, que é a carta magna, que, digamos, é a constituição do meio ambiente. Isso. Aí você tem uma empresa, você quer usar recursos naturais. Aí que vem a segunda etapa, vem o o planejamento. Como é que eu vou usar esses recursos? Aí tudo bem, passou no gerenciamento. Aí vem o último, né? Depois do Primeiro planejamento. veio o planejamento, aí finalmente É o planejamento, Isso, Aí aí por vem o último gerenciamento. vem o gerenciamento, Exatamente. né? Execução. Exatamente. Execução. Exatamente. É só a gente pensar dessa forma. Porque a gente tem que se basear, se pautar o nosso planejamento, antes de tudo e mais nada, saber quais são as políticas que nós temos vigentes para poder fazer todo o nosso planejamento. Eu tenho que seguir normas, eu tenho que seguir uma cartilha já pré-estabelecida, que aí vem na política ambiental. Aí eu vou me planejar em cima disso. Planejar. Aí pôr em ação, que é o momento do gerenciamento ambiental. Certinho? Deu para entender todo mundo? Deu para entender. Só Então, uma colocação mais assim, mais explanada. Eu tenho uma empresa, eu tenho que entender qual é o segmento dela e diante, né, do projeto de instalação dessa empresa, eu tenho que entender as diretrizes, né, as políticas ambientais, como você falou lá no início. E aí depois eu tenho que planejar meus recursos, se vão atender a execução. E, final, eu vou ter que acompanhar a execução desse projeto, que é o gerenciamento. É isso, mais ou menos, que eu entendi. exatamente. Por exemplo, você vai fazer uma gestão ambiental na sua empresa. A primeira coisa que tem que tomar ciência dessa gestão ambiental da sua empresa são as políticas ambientais vigentes a nível de federação, a nível de estado, a nível de município, a nível das esferas, dos níveis governamentais. Tá, o que eles estabeleceram que toda empresa ela precisa seguir em relação ao meio ambiente. São as políticas ambientais. A partir daí eu vou desenvolver, vou planejar meus passos em cima dessas políticas. É por isso que tudo começa pela política ambiental. Eu só vou poder planejar depois que eu tomar ciência das políticas ambientais locais. E aí sim, uma vez que eu planejo, eu tenho que pôr em prática as minhas ações. E a etapa subrrotina de pôr em prática é o gerenciamento ambiental. Professor, pergunta. Cássio, diga. A política ambiental, ela em termos, ela é universal ou ela muda de região por região? A gente vai ver no desenvolvimento do nosso material que a política ambiental ela tem a política macro a nível de Brasil e aí ela vai segmentando a nível de zoneamento. É feito dentro das políticas ambientais, é feito um zoneamento. Esse zoneamento ele vai segmentando as políticas para ficar mais específica conforme localização, região. E cada região tem sua particularidade. Por exemplo, tem predominância em algum momento, tem predominância de cerrado, tem predominância de litoral, tem predominância disso, daquilo. Então, isso tudo deve ser analisado dentro do zoneamento, que é uma das atividades dentro da política ambiental, o zoneamento, que vai definir as políticas a nível mais local. Então, tudo começa pelo
pelas políticas ambientais a nível Brasil, aí depois ela vai segmentando para níveis mais regionais. E aí você vai habituar, logicamente, a sua instituição na sua gestão ambiental com foco, com um olhar mais específico à sua região, às políticas da sua região. Porque, assim, eu fico olhando assim que o mangue é um extrativismo de proteção a nível federal. Mexeu com o mangue e está ferrado. E a água também é outro recurso que é mundial, né? É monitorado mundialmente. Mas é como o senhor falou, é zoneamento por regiões. Exatamente. Exatamente, porque cada região tem sua particularidade. Então tem que passar por isso. Gestão ambiental compreende tudo isso, todas essas etapas ou subrrotinas. Agora eu trouxe para cá para a gente exercitar isso aí dentro do conteúdo que é abordado lá em cada uma dessas UAIs. Eu trouxe para a gente responder as questões que tem lá no exercício. Eu sei que vocês já responderam, outros não. Então vamos ver se a gente responde junto. Exemplo, primeira questão aqui primeira questão lá daqueles exercícios. Me ajudem aí. Um dos primeiros modelos que visaram resolver alguns dos problemas ambientais foi o chamado sistema aberto. Para que tal modelo tenha sucesso, algumas premissas devem ser consideradas. Assinale a alternativa que não indica uma dessas premissas. Mas para chegar na resposta disso aqui, você tem que entender que ele está falando bem aqui, ó. Um dos primeiros modelos que visaram resolver alguns dos problemas ambientais foi chamado sistema aberto. O que acontece? Antes da Revolução Industrial, até o princípio da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, o sistema era basicamente fechado, ambiental fechado, no sentido de que não se tinha a preocupação, à época da Revolução Industrial, não se tinha preocupação com o meio ambiente. Era mais extrativismo, era consumo a nível de zona rural, as cidades eram muito pequenas, tinham mais o movimento era rural, e não havia grande preocupação com essa questão aí de que nós temos hoje de poluição, desmatamento, etc. Então, era uma percepção fechada do ambiente, que não havia a necessidade de se preocupar. Então, só a partir do momento da Revolução Industrial, da primeira revolução, com a industrialização, aí começou a aumentar o nível de despojo, desperdício, de poluição. Então, começou a se perceber que o sistema ambiental ele tinha que ser visualizado de forma aberta, como um sistema aberto, chamado sistema aberto. Então, seguindo a questão aqui, para que tal modelo tenha sucesso, algumas premissas devem ser consideradas. A alternativa que não indica uma dessas premissas. Qual seria a alternativa? Vamos lá. Aceito respostas. Deixa eu ver. A Radian está dizendo que é a alternativa D. Confirma ou não? Vamos lá, ver se é a alternativa D, Radian. Vamos ver aqui. Então, suprimento inesgotável de matéria. Não indica uma dessas premissas? Suprimento inesgotável de matéria. Suprimento inesgotável de energia. Capacidade infinita do meio para reciclar matéria. Ele diz que a incorporação do reuso e a reciclagem. E a capacidade infinita do meio para absorver energia. Seria mesmo a letra D? Tem a ver com o sistema aberto, incorporação do reuso e a reciclagem. Olha, não, é a alternativa que não indica uma dessas premissas. Não indica. Vocês concordam com
colega de vocês? Alguém gostaria de confirmar ou negar a resposta? Estou aqui lendo um pouquinho para fazer essa interpretação em relação ao sistema aberto, né? Porque aí ele está fechando, né, né, vamos dizer, esse sistema foi fechado, era aberto e passou a ser fechado. Estou analisando aqui. Ele era fechado e passou a se tornar aberto após a Revolução Industrial. E aí, concordam com o Radian que é a letra D, incorporação do reuso e reciclagem? Ó, Alguém gostaria de fazer algum comentário antes que eu abra a resposta? Hein, gente? Vamos lá. Alguém mais contribui aqui no chat? Nós temos aqui a letra D, que a Jean está comentando, que os suprimentos descotados de capacidade infinita se parecem alternativas quase impossíveis. Também. Essa também justifica, se for o caso, a letra D. Vamos lá. A resposta certa dessa questão é a letra D mesmo. Por que letra D? A letra D. Por que a letra D? Porque não faz parte, não indica uma das premissas, incorporação do reuso e reciclagem, porque essa incorporação de reuso e reciclagem, ela já é uma premissa que vai do desenvolvimento sustentável, modelo que vem posterior ao sistema aberto. O sistema aberto foi o primeiro sistema a perceber as questões ambientais, os problemas ambientais, primeiro. Essas ações, junto com a redução do consumo, formam as chamadas 3 R's. Quais são as 3 R's? Vocês lembram o que são essas 3 R's? Quais são os 3 R's, gente? Me ajudem. Isso é uma proposta dentro do desenvolvimento sustentável. 3 R's. Vamos ver se vocês percebem aí e me dizem quais são os 3 R's. É reduzir, reutilizar e reciclar? Seria essa? Deixa eu ver aqui. Quem mais contribuiu aqui? É isso mesmo. Reduzir, reutilizar e reciclar. É como a gente está bem aqui na tela. Ó. Reciclar, reutilizar, reciclar, faltando apenas reduzir. Mas é isso mesmo. Reduzir, reusar, reutilizar e reciclar. São os 3 R's do sistema do processo de desenvolvimento sustentável. Então, esse processo aí, esses 3 R's, eles não faziam parte do sistema aberto. Não era citado no sistema aberto. Os outros até que sim. Suprimento executado de bactérias, tal. Sim. Agora, essa é a letra D. Ela já foi uma premissa que vem surgir com a definição, com o conceito de desenvolvimento sustentável. A propósito, em que momento surgiu a definição, o conceito de desenvolvimento sustentável? Quando isso aconteceu? Quem lembra? Desenvolvimento sustentável veio acontecer quando? A definição do desenvolvimento sustentável veio acontecer em um dos encontros mundiais, não foi isso? Anos 70.
Na verdade, não foi nos anos 70. Foi bem depois dos anos 70. A primeira cúpula, o primeiro encontro mundial para dialogar entre as nações, promovido pela Organização das Nações Unidas para dialogar, foi em 1972. Isso, olha, foi Rio mais 20. Em 72 veio o primeiro movimento. Em 72, muitos anos depois, 20 anos depois, veio surgir o segundo movimento. Foi no segundo movimento, na verdade, que veio a ideia do desenvolvimento sustentável. Mas vamos lá para a segunda questão. Me ajudem aí. Lá no exercício dessa 1 a 1, o problema dos poluentes, ele foi historicamente, o problema dos poluentes foi historicamente um sério problema ambiental. Embora não existisse consciência desse fato. Na evolução das ideias acerca desta situação, aparecem diferentes paradigmas em diferentes épocas. Um deles foi o da dispersão dos poluentes produzidos o mais longe possível da fonte geradora, como forma de não sentir as consequências desta poluição. Em que época esse paradigma ele foi imperante? Ele aconteceu com maior força? Quando isso aconteceu? Em que ano? Em até 1970, professor. Foi até 1970? Todos concordam? Eu acho que não. Eu acho que não foi até 1970. Eu acho que veio depois isso. Vocês não concordam comigo? A internet aqui está travando, professor. Professor, eu acho que foi ano de 1970. Anos de 1970? Quando eu digo Isso, aqui... é no ano de 1970. Não, presta atenção. Quando eu digo aqui... Travou, tá travando aqui. Mas é de vocês, os outros estão assistindo direitinho. É a nossa internet. Dá um jeito nessa internet aí, Nair. Olha Acho que é a só. voz do além. A Jean está muito participativa aqui pelo chat. Muito bom, Jean. Parabéns. Quando eu digo aqui até 1970, quer dizer, até o ano de 1970, acontecia isso em algumas empresas. Quando eu digo anos 1980, de 1980 em diante. Década de 80, durante toda a década de 1980, e assim 1990 e a partir do ano 2000. Então, foi até 1970, anos 1970, a Jean diz que foi até 1970. O que vocês acham? É isso mesmo? Eu concordo com Eu ele. respondi a letra A aí pelo chat. Muito bem. E eu respondi aqui também a letra A. Muito bem. Isso mesmo, isso mesmo, Jean. A resposta certa é essa mesmo. Até 1970. Esse paradigma, olha só, ele vinha se desenvolver em virtude de um menor avanço tecnológico, de um menor contingente populacional e de padrões de consumo menos sofisticados. É por isso que acontecia esse paradigma até 1970. Isso veio acontecer antes da segunda Revolução Industrial. E por isso, como não havia essa tecnologia toda, as empresas tendiam a fazer isso, a dispersar esse poluente para bem longe delas, até como uma forma de tirar a atenção delas, como se elas não poluíssem, fossem outros agentes poluidores. Mas com o advento das tecnologias e com o aumento da industrialização, isso não pôde mais ser escondido, porque foi mais fácil ser identificado isso junto às empresas. Vamos para essa terceira questão aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa. Vamos lá. A lei
6.803, ela dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial. Olha só, zoneamento industrial, nas áreas críticas de poluição. Segundo tal legislação, as zonas de uso estritamente industrial, elas destinam-se preferencialmente à localização de estabelecimentos industriais que emitem materiais que possam causar prejuízos à saúde. Tal emissão, ela se refere apenas a qual desses elementos aqui? Alessandro já afirmou que é a letra D. Eu também, professor, o senhor não está vendo minhas respostas aí, não? Ah, tá aparecendo com... Só tá radiando aqui, a letra D. Ó. É a mais completa. Tá dizendo Silas, tá dizendo o radiante. A tua não apareceu aqui não, né? Pode Coloquei aí, letra D. Pode colocar aqui no chat. É porque não está no chat. Mas é aí que eu estou colocando, Deixa professor. eu ver, não apareceu para mim aqui não. Só está aparecendo. Eu coloquei primeiro do que a Alessandro. Ah, não apareceu não. Apareceu de Silas antes. Oh, meu Deus. Mas enfim, você está falando também, então não tem problema não. Vamos ver se é a letra D mesmo. Tá, emissão, então, se refere apenas à letra D. Resíduos sólidos, líquidos, gases, ruídos, emanações, vibrações, radiações perigosas? É a mais completa, porque é todo esse tipo aqui de emissão que acontece nesse zoneamento. Esse zoneamento também, ele acontece em toda essas possibilidades aqui. Não só apenas resíduo líquido e sólido, perigoso, ruído, emanações, não. Resíduos sólidos, como a gente vai ver aqui na nossa resposta. Resíduos sólidos, líquidos, gases, ruídos, emanações. Porque o que diz a lei aqui? Eu deixei bem clara a lei aqui para a gente usar como referência. O que diz a letra aqui? A Lei 6.803, do artigo 2º, seu artigo 2º, as zonas de uso estritamente industrial destinam-se preferencialmente à localização de estabelecimentos industriais, cujos resíduos sólidos, líquidos, gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações, elas possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações. Então, é tudo isso mesmo que essa diretriz de zoneamento industrial vai se preocupar. Essa lei define isso. Na questão seguinte... Professor, uma pergunta. Diga, pode perguntar. A partir do momento dessa lei que foi divulgada, foi criada, Sim. É que foi determinado as concentrações de indústria só num local chamado polo industrial? A Lei 6.803, ela vem regular toda essa questão de zoneamento, principalmente zoneamento, e dentro do zoneamento entra essa questão de polo industrial também, porque isso faz parte de uma das deliberações do zoneamento, tanto industrial como o zoneamento público também, das regiões públicas também. Então, ela fala da localização, né? E hoje isso. As federações, o Estado, o órgão federal, ele tenta manter essas indústrias dentro de um campo, né? Um campo industrial, um polo industrial. É uma das preocupações. Onde não comprometa. Exatamente. É uma das preocupações do zoneamento é encontrar uma região, estabelecer uma região onde possa causar o menor dano, conforme essas descrições aqui, o menor dano possível às populações próximas, onde estiver instalada. Então, tem toda essa preocupação aqui. Mas é isso mesmo. Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu ver, colocar aqui no chat, perguntinha de chat. Ok, certinho, Nilson. Vamos lá, próxima questão aqui.
Próxima questão vai perguntar o seguinte: para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito ele representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. Segundo o WWF Brasil, em seu artigo que é Desenvolvimento Sustentável. Assinale a alternativa que não aponta uma maneira correta. Tem gente que está dando retorno aí. Está horrível o retorno. Agora ficou legal. Deixa eu ver aqui. Fecha o áudio aí. Letra D. Gente, aí você abre o áudio quando você for dar uma resposta. Aí pode abrir o áudio quando for dar uma resposta. Mas pode deixar fechado e abre automaticamente. Letra D. Letra D? Muito bem. Vamos ver aqui se é a letra D. Conforme está estabelecendo. Olha, assinale a alternativa que não aponta uma maneira correta de promover o desenvolvimento sustentável. Não é uma forma correta de promover o desenvolvimento sustentável. Seria a letra D, ampliação da área de cultivo agrícola em larga escala, mas é desenvolvimento sustentável optar por recursos naturais renováveis, tais como os ventos e a energia solar? Claro, tem cada vez mais se utilizado esse tipo de energia, eólico e solar. Praticar agricultura orgânica, lógico, com maior frequência, sem o uso de agrotóxicos. Redução da queima de combustíveis fósseis, com certeza. Conservação das florestas e reflorestamento, lógico. Então, a ampliação da área de cultivo agrícola em larga escala. Mas aí eu pergunto, ampliação da área de cultivo, ela não influi no desenvolvimento sustentável? Ela não é ação de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e sustentável, não? Como? Depende. Pessoal. Diga, como? Por exemplo, se você... depende de como ela se origina, né? Por exemplo, se ela for no local tipo Amazônia, aí, que o pessoal está desmatando para fazer esses recursos, se não for monitorado, se não for vigiado, né? E aí já é sustentável só para o bolso deles. Eu concordo com ela, a letra D mesmo. Ampliação de área de cultivo agrícola. É porque as outras formas todas realmente têm a ver com o desenvolvimento econômico. Aqui, a opção que mais contraria o desenvolvimento sustentável é a letra D, não pelo fato da ampliação do cultivo agrícola, mas porque o cultivo agrícola ele vai também produzindo dentro das áreas que é utilizado para esse cultivo, ele deixa de ser reaproveitado na sua questão de mata virgem, mata natural. Então, perde muito nessa questão quando ela é produzida em larga escala, a sua mata virgem, a mata natural, com o cultivo agrícola, o aproveitamento, a renovação da floresta. Só para complementar aí Diga. o meu entendimento, são duas razões Também, aí, Silas, né? isso mesmo. Diga. São duas razões aí da questão, que é a ampliação, no caso, o desenvolvimento sustentável, né? A questão da sustentabilidade e a questão da economia. Para a economia, você tem que desmatar para produzir, não é isso? Mas, pelo outro lado, essa expansão também ela causa a desestabilidade do meio ambiente, que, como você falou, não se recupera mais esse meio, né? Exatamente. É por isso que hoje as empresas estão sendo cobradas a ter dentro das suas áreas uma área de preservação ou uma área de renovação Exatamente. do que foi desmatado, não é isso? Exatamente. Porque o cultivo agrícola, tudo bem, economicamente, gera riqueza, mas se tratando do ambiente, a recuperação do ambiente ali, ela fica difícil. É um ambiente degradado ali. Então, fica mais difícil de recuperação daquele ambiente. É como você disse, realmente, que nesses casos é necessário que se deixe uma área de conservação. Então, realmente, a opção
que não tem nada a ver com desenvolvimento sustentável, é essa letra D. Quanto maior a quantidade de área de cultivo agrícola em larga escala, menor é a chance de promover o desenvolvimento sustentável. Vamos para a questão seguinte. Entre os instrumentos... Está todo mundo aprovado aí nesse bimestre. Isso aqui é bom, porque esses exercícios aqui, como a gente já viu, é muito interessante lá na hora das questões da prova, né? Então, entre os instrumentos definidos pela PNMA, e aí eu queria que alguém me dissesse antes, o que é esse PNMA? Alguém pode me dizer o que significa o PNMA? Ó, instrumentos definidos pelo meu PNMA. O que é esse PNMA? Polícia Nacional do Maranhão. É Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Está vendo? Aí a gente retorna lá para aquelas considerações sobre gestão ambiental, a definição de gestão ambiental, onde nessas políticas nós vamos basear nosso planejamento ambiental e, posteriormente, a questão do gerenciamento ambiental. Então, entre os instrumentos definidos pela PNMA e aplicados à gestão ambiental pública, destaca-se o zoneamento ambiental. Eu quero destacar aqui uma coisa. Dentro da gestão ambiental pública, uma das ações na Política Nacional do Meio Ambiente é esse zoneamento ambiental. É um dos gerenciamentos ambientais que ocorrem a partir da Política Nacional do Meio Ambiente. A gestão ambiental gestão ambiental pública é que trata a questão do zoneamento ambiental, que é um instrumento pontual e regional, cuja finalidade é justamente dividir a porção territorial em zonas, conforme os padrões característicos do ambiente e sua aptidão de uso. Então, sobre zoneamento ambiental, vamos ver as questões, vamos ver as sentenças. Pode o zoneamento ambiental, pode impedir... Deixa eu terminar de ler para tu me dar a resposta. Alessandro, se acalma. Você está muito nervoso. Vamos acompanhar o raciocínio primeiro. É porque tu já respondeu lá no exercício, está muito afoito, né? Sobre o zoneamento ambiental, analisa os itens a seguir. Pode impedir a ocupação anárquica dos espaços territoriais, fazendo estes se enquadrar em determinado padrão de racionalidade socioeconômico-ambiental. Estabelece zonas climáticas que influenciam o meio ambiente brasileiro. Vamos fazer o seguinte, a primeira sentença está certa, não? Ou está errada? Sobre o zoneamento ambiental, essa primeira sentença está certa ou está errada? Está certo. A primeira sentença está certa. Certo. Muito bem. E a segunda sentença? E a segunda sentença? Está certa ou está errada? Tá errado. Vamos lá. Segunda sentença estabelece zonas climáticas que influenciam o meio ambiente brasileiro. Terceira sentença. Está errada. Certo, está errado. Estabelece zonas climáticas porque não tem nada a ver o zoneamento com zona climática. Nada a ver com zona climática. Delimita geograficamente áreas territoriais, definindo diretrizes para uso da propriedade dos recursos naturais nelas existentes. Está certo essa terceira? Correto. Correto. Está correto. E a quarta? Estabelece normas para a seleção de áreas protegidas? Errado. Não, o zoneamento ambiental não estabelece regras, não. Não, gente? Mudando de ideia, estabelece sim. Ah, é? Agora tu mudou? Está correta. Está correta, tá? Está errado. O zoneamento ambiental, ele não estabelece normas.
o zoneamento ambiental, ele faz delimitações. Quem vai definir as normas são as políticas nacionais de meio ambiente. Então, é outra ferramenta que vai usar isso. Não o zoneamento geográfico, o zoneamento ambiental. Não tem nada a ver com normas. A última, permite reconhecer os impactos ambientais das diferentes regiões do país, o zoneamento ambiental, tá certo ou não? Tá certo essa quinta? Permite reconhecer impacto ambiental nas diferentes regiões do país? A Dian já disse que está incorreto. A Náia está passeando, é? Náia está aparecendo lá na sala de aula, que ela fica Não, entrando e saindo da sala de aula. Ei, o notebook descarregou. Aí eu estou reiniciando tá tudo. bom. Tudo bem, Náia. Vou te perdoar dessa vez. Não saia mais, viu? Então, essa quinta é incorreta também, porque não é do zoneamento ambiental a questão do reconhecimento dos impactos ambientais nas regiões. Ele não vai permitir isso, ele vai apenas estabelecer limites geográficos e averiguar as questões locais. Não faz essa questão dos impactos ambientais. Então, a opção correta seria a letra A. Qual letra? Seria essa? Letra B? Vamos averiguar. Além desses aspectos, o zoneamento ambiental também contribui para a realização da função social da propriedade, por meio do zoneamento agroecológico, e proporciona também planejamento e gestão das áreas protegidas e uma melhor gestão dos recursos ambientais. Então, essa é a preocupação do zoneamento ambiental. Zoneamento ambiental, lembrando, o zoneamento ambiental é realizado por onde? Pela gestão ambiental pública. Gestão ambiental pública, que é definida a partir das políticas nacionais do meio ambiente. Isso tem que ficar bem claro. Enfim, vamos falar agora da segunda questão do trabalho 1 que a gente está fazendo. Segunda questão, olha lá. Isso aqui é muito interessante, essa questão. Qual a relação que há entre educação ambiental e gestão ambiental? Olha só, a educação ambiental, nessa estrutura bem aqui, nesse desenho aqui, a gente vai ter uma ajuda na compreensão dessa relação entre educação ambiental e gestão ambiental. Nós temos 3 elementos: a educação, o trabalho e o ambiente. Então, qual a relação que há entre eles? Uma vez que o trabalho e a educação, o trabalho e a educação, as questões educacionais, elas são profissionalizantes. A educação vai buscar profissionalizar para o trabalho. Com relação ao ambiente, ao trabalho e o ambiente, aí entra a questão de gestão ambiental. Por quê? Definindo como vai funcionar o trabalho em relação à sua relação com o ambiente. A gestão ambiental faz essa relação do trabalho com o ambiente. E a educação é através da educação ambiental em que vai haver uma preocupação em ensinar, instruir as questões ambientais. Então, de forma educativa, de forma pedagógica, é assim que funciona essa relação entre eles. A educação ambiental no setor produtivo, ela vai emergir da confluência entre esses 3 diferentes áreas: o meio ambiente, a educação e o trabalho. Essas relações, essas inter-relações entre as mesmas, vêm a constituir o contexto da educação ambiental, educação profissional e gestão ambiental. Nós estamos vendo aqui. Fica evidente, então, as conexões entre a gestão ambiental e a educação ambiental. Sendo, então, aquela um espaço que exige e, ao mesmo tempo, propicia condições para o desenvolvimento de processos educativos ambientais. Então, é necessário que eu, através da gestão ambiental, vai me
possibilitar espaços para desenvolver processos de educação ambiental dentro da gestão ambiental. Então, isso precisa ser devidamente trabalhado dentro das instituições. Agora, a forma de trabalhar essa gestão ambiental. Há duas preocupações na gestão ambiental e a educação ambiental. Dentro e fora das organizações. Dentro e fora das organizações. Fora das organizações, através de instituições de ensino, se busca educar, instruir de forma pedagógica, de forma colegial, sobre as questões ambientais. Já tem uma grande dificuldade dentro das organizações em educar os seus profissionais, educar os seus stakeholders para a questão ambiental. Há essa preocupação. As organizações, elas esperam que as instituições de ensino eduquem e não têm essa preocupação, não carregam essa responsabilidade de, dentro das suas instituições, dentro das suas organizações, das suas empresas, promover essa educação ambiental. Então, é um grande gargalo que nós temos com relação à educação ambiental nas corporações, nas organizações, nas empresas. Nós temos essa grande dificuldade. Vocês estão compreendendo? Não? Como é que está o feedback aí? Está dando para entender o que eu estou explicando ou não? Tranquilo, professor, tranquilo. Vocês entenderam essa relação da educação ambiental, gestão ambiental e a dificuldade que há? Professor. Diga. Para entender, sim, muito bem. Eu só estenderia essa dificuldade com relação vamos colocar assim, aos colaboradores, eu estenderia essa dificuldade até mesmo para as próprias empresas. Isso. Uns anos atrás, eu comecei um curso de gestão e segurança ambiental, graduação, e ao longo do curso eu acabei abandonando, porque o que eu percebi é que, na prática, se não tiver a legislação, as próprias empresas não têm a preocupação em fazer. As empresas fazem para evitar uma sanção, para evitar uma punição, fazem porque precisam cumprir a legislação, não porque elas estão realmente preocupadas com o ambiente. Então, eu concordo com o que você falou, mas eu estenderia isso além dos colaboradores, além dos funcionários, eu estenderia isso para as próprias empresas no âmbito gerencial. Sim, entendi. A nível, tu estende isso para os níveis gerenciais, né? Além dos colaboradores. Fato. Tem que começar por eles, né, Radião? Tem que começar por eles. Na verdade, começa de cima. A preocupação para se estender isso aos colaboradores. Não pode começar de baixo. O movimento tem que começar de cima. Os gerentes, os gestores, os executivos, os diretores, eles têm que fazer essa mobilização, promover essa educação ambiental, eles iniciando essa proposta. Eles têm que demonstrar interesse e propagar esse interesse junto à comunidade empresarial, para que isso realmente funcione. Se eles não demonstrarem interesse, eles não vão cobrar isso dos demais. Isso, correto? Com certeza, com certeza. Então, é muito importante a sua participação, eu gostei muito, realmente. Esse é o fato, é como a gente está vendo aqui. Entrega a preocupação, entrega o ensino, a orientação sobre a educação ambiental às instituições. As instituições, no caso, instituições de ensino. As instituições governamentais. Agora, a organização enquanto empresa, ela já se isenta, quer se isentar dessa responsabilidade. Como bem disseste, só se preocupa a título de evitar uma sanção. Mas a nível de realmente fundamentar, educar, orientar como deve ser educado os seus colaboradores para isso, não faz isso. Isso não existe. Uma parcela muito pequena realmente realiza essa educação ambiental. As instituições, elas deveriam ter todas elas, instituições não, as organizações, elas deveriam ter todas elas núcleos específicos para trabalhar a gestão ambiental, a educação e gestão ambiental. Mas poucas são elas que têm isso aí, essa preocupação. Ainda hoje, pelo século XX,
diante do conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Isso ainda, na verdade, tem ficado muito no conceito, não tem perpassado esse conceito, não tem se tornado ação, implementação, gerenciamento ambiental. A maioria dos casos ficam no planejamento ambiental, não chegam a ser realizados. Então, Está atrapalhando se transforma em entender aquilo que o gerenciamento senhor está ambiental. falando. O Silas, desliga do microfone aí, o Silas. Tá O de atrapalhando. Silas está atrapalhando. O Silas. A gente não está entendendo o que o senhor está Quem falando. for fazer conversas, é como quando a gente estiver falando, é assim, é aquela história. O professor estiver orientando, falando, a gente desliga o microfone. Aí quando a gente quiser falar, a gente vai lá e aperta o microfonezinho e fala. Aí depois desliga novamente. Obrigado, Silas. Mas eu espero que todos participem. Olha, a participação da Radian foi ótima agora, viu? Com relação a essa questão aqui. Parabéns. Falando nessa questão aqui, vamos para as atividades referentes a essas questões aqui da educação ambiental. Aqui a primeira atividade lá do nosso exercício referente à educação ambiental diz o seguinte: a Política Nacional de Educação Ambiental, EPNE, define os princípios básicos que devem ser adotados para a educação ambiental. Na sequência, são apresentadas 5 sentenças sobre os princípios dessa lei, mas uma delas não está certa. Qual é que não está certa? Qual é a questão que não está certa? Me digam aí. Vamos lá. Respondeu aqui o Silas. Não, quem respondeu aqui? Vamos lá. Foi Radian, letra A. Todos concordam com a Radian sobre a letra A? Alguém discorda de Radian sobre a letra A? Vamos ver se é a letra A. Vamos ver da última para a primeira aqui, então, se ele diz que é a letra A. Isso aqui tem a ver realmente com a Política Nacional de Educação Ambiental. A educação ambiental é um processo contínuo e permanente, correto? Correto. É contínuo e é permanente. A educação ambiental deve ser conduzida de forma inter, multi e transdisciplinar. Ah, tá. Bem que essa questão aqui é necessário que a gente compreenda o que é isso aqui para a gente poder saber se está certo ou se está errado. O que é inter, multi e transdisciplinar? Vocês sabem me dizer, não? Qual a diferença entre esses 3 termos aí? Ou relação também? Seria a mesma coisa que dizer de forma interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Vocês conseguem fazer a distinção entre essas 3 formas da disciplinaridade? Eu diria que o multidisciplinar, Sim. ele é como se ele envolvesse dentro de uma disciplina, ele envolvesse habilidades de diversas outras disciplinas. Perfeito. Multidisciplinar. O interdisciplinar é como se fosse um trabalho em grupo dentre diversas disciplinas. São várias disciplinas que podemos dizer que se congruem para chegar a um objetivo. Sim. A transdisciplinar eu vou ficar devendo. Vamos lá. Interdisciplinar. Olha, tuas ideias estavam quase batendo. Interdisciplinar é quando, por exemplo, eu coloco um tema e vai ser explorado esse tema de forma individualizado por cada uma de outras áreas, de forma individualizada. Vamos explicar ambiente. Ambiente, o médico vai dizer o que é ambiente, o químico vai dizer o que é ambiente, o administrador vai dizer o que é ambiente. Isso é de forma interdisciplinar. Multidisciplinar é quando eles já se preocupam em
trazer isso para uma associação entre eles. Começam a dialogar entre eles lá e começam a entrar numa definição comum a todos. Interdisciplinar é um conceito diferenciado de cada um. Multidisciplinar já tenta conceituar de uma forma única para todos. Transdisciplinar é quando o conceito ele já é um conceito muito mais amplo, muito mais paradoxal, é um conceito mais que perpassa o conhecimento individual, perpassa o conhecimento individualizado. Então, essa educação ambiental, ela tem que ser conduzida dessa forma, ela tem que ser pensada dessas 3 possibilidades disciplinares, tanto de forma interdisciplinar, cada um estudando dentro da sua área, multidisciplinar, entrando num consenso, e transdisciplinar numa visão muito mais macro, muito mais abrangente. Então, é sempre essa forma deve ser usada, deve ser observada a questão do ambiente, que é correta essa questão. A diversidade individual e cultural deve ser respeitada. Diversidade individual e cultural deve ser respeitada. É correto? Correto. A diversidade individual e cultural deve ser respeitada. Claro, cada um tem a sua característica, sua personalidade, sua individualidade. A educação ambiental deve realizar uma avaliação crítica do processo educativo. Claro. Também ela tem que criticar, tem que dar uma questão, tem que dar um ponto de vista crítico ao processo educativo dentro da educação ambiental. E o meio ambiente deve ser considerado somente como meio natural e com enfoque da sustentabilidade? Claro que não. Claro que não. O meio ambiente ele não pode ser considerado somente como meio natural. Ele faz parte, o meio ambiente ele faz parte de um meio social também. Ele faz parte de um meio econômico também. Então, ele não pode ser individualizado. Então, essa questão, logicamente, seria a letra A. A educação ambiental tem o princípio a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural. Tanto é que, quando nós falamos de... Tá certo, Silas. Espero que você fique bem, viu? Deus abençoe e dê sua saúde, seu bem-estar. Dê tudo certo para você. Tá, tudo bem, tudo bem para você. Gente, vamos orar por Silas para que ele esteja bem, a mãe dele esteja bem, a família dele fique bem. Voltando para cá, essa questão aqui que eu quero definir melhor. Olha só. Tanto é que isso aqui, essa tríade aqui, é que vão formar o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade se baseia nisso. Quando falamos de sustentabilidade, educação ambiental, responsabilidade ambiental, social e econômica. E entra dentro social, econômica, cultural. Então, tudo isso aqui perfaz sustentabilidade. Então, o meio ambiente tem que ser considerado dessa forma, como parte de uma sustentabilidade. Na questão seguinte, lê as afirmativas. A educação ambiental pode ser formal e não formal. A educação formal deve estar presente no ensino fundamental médio. A educação formal deve abranger todas as modalidades de ensino, como a educação de jovens e adultos e a educação especial. A sensibilização da coletividade pode ser alcançada somente com a educação formal. Para a gente responder essa questão, a gente tem que entender o que é essa educação ambiental formal e não formal. O que a gente entende por isso? O que é uma educação ambiental formal e o que é uma educação ambiental não formal ou informal? Podem me ajudar, não? Dá para dizer, professor, que a formal, a grosso modo, seria a educação de sala de aula, né? Professor, uma sala, alunos, enfim. A não formal, também, a grosso modo, a gente poderia exemplificar como aquela que você vê no campo, que você está em campo. Por exemplo, uma aula ao ar livre,
para fazer reunião grupo, uma coleta de resíduos, limpar uma praia, algo desse estilo. Muito bem. Seria aquela prática, né? Isso, exatamente. Muito bem. Educação formal é aquela que vem pelo conhecimento específico de uma formação, de um ensino. Ali, como ele está citando aqui, ensino fundamental, ensino médio, as disciplinas dentro da educação ambiental. A não formal é aquela que acontece tanto pela observação, eu fico observando como as pessoas estão, por exemplo, cultivando, como elas estão agindo em relação ao aproveitamento ali do material. Então, tudo isso é educação não formal. A observação, a prática fora de um contexto. Então, tudo isso é educação não formal. Aí eu pergunto, qual é a alternativa incorreta dessas? Letra B. Por que Opa, letra B? É a letra E. letra E. Me equivoquei. A letra E? Vamos lá. Por A letra E está dizendo que são as questões 2 e 4. Vamos lá. Está errado, então? Está certa ou está incorreta? A educação ambiental pode ser formal e não formal? Está certa, né? Ela está certa. Então, essa aqui. Então, tá lá. Educação, essa primeira sentença está correta. Ela pode ser formal e não formal. Então, ela não é incorreta. Então, descarta a primeira opção. A educação formal deve estar presente do ensino fundamental ao médio. Está errada? Está incorreta? Por que ela está incorreta, essa aqui? Essa segunda sentença? Eu diria que ela está incompleta, na verdade. Porque, como a questão anterior, ela não só deve estar presente do ensino fundamental ao médio, mas além disso. Exatamente. Não apenas do ensino fundamental médio. Ela deve ter alcance pós-ensino básico. A educação formal deve abranger todas as modalidades de ensino, como educação de jovens e adultos e educação especial. Correto. Corretíssima. Tem que abranger todas as possibilidades de ensino, incluindo a educação de jovens e adultos e educação especial. A sensibilização da coletividade pode ser alcançada somente com a educação formal? Não, né? A não formal também alcança essa sensibilização da coletividade através de ações individualizadas. Eu posso estar educando pessoas fora da sala de aula com minhas atitudes. E aí é educação não formal. Correto? Correto. Então, a 4 também está errada. Então, seria a 2 e a 4? Letra E? Vamos observar. A educação formal deve estar presente em todos os níveis, desde a educação básica à educação superior, em todas as modalidades, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação especial, entre outros. A ação não formal consta no artigo 12 da política, em que são definidas ações e práticas educacionais voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Então, tem essas duas formas, a formal e não formal, de praticar a educação ambiental. Professor, uma Diga, dúvida. meu querido. Pode ficar à vontade. Seria o caso de dizer que a educação informal, a não formal no caso, ela seria inclusive mais importante, até mesmo porque ela atinge de maneira mais concreta, digamos assim, aqueles que já não estão no ambiente acadêmico, aquelas pessoas que vamos dizer assim, que já estão na vivência, no dia a dia. Porque, voltando àquela observação do começo da aula, a dificuldade maior é justamente você fazer as empresas, as pessoas de uma forma geral, cumprirem, fazerem o correto ambientalmente falando, porque é correto, e não por medo da sanção. Então,
digamos que a educação não formal, ela consegue exatamente atingir essas pessoas que já estão além do ambiente acadêmico, essas pessoas que já estão ali no dia a dia, das empresas, no dia a dia de uma forma geral. Seria correto afirmar isso? Sim, claro. Agora é o seguinte, eu não digo que seria mais importante, mas o grau de relevância é o mesmo, porque a formal também ela é importante para fundamentar, para justificar, para argumentar. Por que está se praticando isso? Por que a gente está usando desse meio de produção aqui orgânico? Por que você está fazendo isso de meio orgânico? Por que a gente não usa esse produto aqui, que aí vai dar uma produção maior, tal, tal? Então, a gente precisa ter toda uma fundamentação científica, que aí entra na educação formal, né, através do conhecimento formal, que vai tirar, dirimir as dúvidas das pessoas e dar uma fundamentação mesmo para que elas possam ser convencidas. Então, tem o mesmo nível de importância, de relevância, eu creio que os dois. As atitudes, a educação não formal, através das atitudes, das demonstrações, mas o formal também, porque ela é necessária para a gente argumentar e contra-argumentar de acordo com uma situação lá que precisa ser justificada. Então, ambos têm o seu grau de relevância muito grande. Vamos lá. Sobre o conceito de educação ambiental definido na Política Nacional de Educação Ambiental, é correto afirmar o quê? Os processos visam somente a mudança de conduta dos indivíduos. A construção de valores voltados à conservação da natureza é um objetivo da educação ambiental. A construção de valores voltados à conservação da natureza é um objetivo da educação ambiental. Os valores sociais modificam nossas atitudes somente com relação à conservação do meio ambiente. A construção de novos valores é uma meta da educação ambiental para a conservação do ambiente, mas não garante a melhoria da qualidade de vida. Qual seria a resposta correta? Me ajudei. Qual seria, gente? Quem respondeu aqui? A letra B, Radian? Quem mais concorda? Letra B. A letra B também? Sim. Então vamos lá. Será que é a letra B? Por que as outras estão incorretas? Agora vamos identificar por que as outras estão incorretas. Processos visam somente a mudança de conduta dos indivíduos, é isso? Não. Ou não? Ou sim? Somente a mudança de conduta do indivíduo? Onde é que está errada essa frase aqui, a sentença? Como na questão anterior, a palavra somente exclui todo o resto. Então, não é somente a mudança de conduta do indivíduo, mas também a mudança de conduta. Exatamente. Porque ela reduz, ela minimiza demais. Vixe, peraí, passei demais aqui. O que foi? Onde é que eu parei? Vixe. Essa aqui? Não. Já foi? Cadê? Aqui. Tá, isso mesmo. E vamos ver por que elimina a letra C. A construção de valores voltados à conservação da natureza é um objetivo da educação ambiental. É o objetivo da educação ambiental, construção de valores voltados à conservação da natureza? Essa é a questão. Radian, eu quero ouvir os colegas aí também. Por que eles não estão se manifestando? Quero ouvir também. Nós temos vários colegas aí. Eu queria a contribuição de vocês também, gente. Vamos lá. Essa aqui está certa, então? Essa letra C? Por que ela está certa? Metade não tá nem aí. Deixou só ligado e foi embora. Rapaz, eu vou já fiscalizar aqui na câmera para saber aqui o que eles estão fazendo aqui. Peraí, vou já olhar na câmera desse povo. Eu tô aqui. Esse povo não está se manifestando por quê? Deixa eu olhar para a cara deles aqui. Olha aqui, Nilson está aqui, está caladinho. Tem gente que fechou a câmera aqui que não quer deixar eu olhar na câmera. Apagar as câmeras tudinho só para eu não ver.
Bota aí. Mas o senhor tava me olhando Ó, agora. Cássio aqui, ó. Cássio, olha a remela no olho de Cássio, rapaz, olha. Marcos, tu te manifesta também, Marcos. Tu tá ficando aí na tua aí, calada aí, tu não quer falar nada? Olha, eu quero a participação de vocês aí. Só a Radian que tá participando. Eu vou dar 10 para a Radian e vou dar nota baixa para vocês. Eu tô dando as respostas aí, até porque eu já respondi tudo no portal. Eu só não tô querendo justificá-las, só isso. Tem Mas esse direito também. eu quero que vocês justifiquem para mim. Quero que Ô, vocês justifiquem para professor. mim. Vamos lá, eu quero justificativas aqui. Quero que vocês interajam também. Quero ouvir interações. Oi. Eu tô interagindo. Eu não vou me manifestar muito, não, que senão só vou dizer, não, Carlos, tá bom. É calado aí, espera Não, ó, aí. pode manifestar-se, cara. Eu estou esperando que você faça isso, porque eu só estou ouvindo Radian se manifestando. Vamos lá. O Radian está só rindo de vocês aí. Porque você não quer se manifestar. Então vamos lá. Por que? Me justifique alguém que não seja Radian. Por que que a letra C está errada? Sobre o conceito de educação ambiental definido. Agora que tu está lendo, né? Por que que a letra C está errada? Ou por que que ela está correta, no caso? Porque a gente está buscando a errada, né? Olha, para de estar falando no chat aqui besteira e participa. Vamos lá. Vamos participar. Eu quero a participação de vocês, gente. Quero a interação aqui. A construção de valores voltados à conservação da natureza é um objetivo da educação ambiental. Está correto ou está errado isso aqui? Eu creio que está correto, porque tudo que visa a conhecimento e preservação, ou seja, preservação da natureza, é correto, porque quando digamos assim, com as minhas filhas aqui em casa, quando a gente está andando no carro, se eu pegar um papel de bombom e eu for jogar do lado de fora, elas me chamam a atenção. Porque dentro do carro tem um saquinho de lixo. Então, elas, nessa idade pequena, isso é desde pequenininha, ela já tem essa concepção, porque eu comecei a falar para elas, a mãe delas começou a falar para elas. Quer dizer, pela lei da natureza, se Deus quiser, eu vou primeiro do que elas, o buraco, né? Mas aí elas vão passar esses ensinamentos que eu estou dando para ela, para, quem sabe, para os meus netos, né? Os coleguinhas da escola. Então, assim, preservação da natureza não é uma coisa só minha, a natureza não é só minha. A natureza é um bem de todos. Digamos assim, é um valor agregado à melhoria de vida a todos, todo ser humano. E agora, me diga. E correto, então, a letra C está correta, por conta da construção de valores, depende também, é um objetivo da educação ambiental. E a letra D? Está correta ou está errada? Os valores sociais modificam nossas atitudes somente com relação à conservação do meio ambiente. Está correto ou está errado? Professor, só uma observação. A letra C e a B... Diga, Rajão, o que é? A letra C e a letra B são iguais. É mesmo, olha. Um equívoco aqui, olha. A construção de valores todos são iguais. Houve uma repetição delas aqui. Vixe, então, significa que se a letra B estiver certa, a C também. Os valores sociais modificam nossas atitudes somente com relação à conservação do meio ambiente? Claro que não. A construção de novos valores é uma meta da educação ambiental para a conservação do ambiente, mas não garante melhoria da qualidade de vida? É um absurdo. Tem que garantir a qualidade de vida. Então, logicamente, que seria a letra B ou C, que são semelhantes à resposta dessa questão. A educação ambiental vai buscar construir valores para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. Eu acho que é a última questão dessa segunda UA. Considerando o histórico da educação ambiental, é incorreto afirmar o quê? Qual da opção incorreta aqui?
A letra C. A letra C, Naira. Por que a letra C, Naira, está incorreta? Justifique. Justifique a sua resposta, Naira. Deixa eu ver se a Naira justifica. Se ela não conseguir justificar, Alessandro vai justificar, porque ele disse também que é a letra C. Vamos lá, estou Porque esperando. nesse evento foram definidos objetivos, as características, as recomendações e as estratégias de educação ambiental. Então está errado isso aqui. Não foi nesse período que aconteceu essa primeira conferência sobre educação. A primeira conferência sobre educação ambiental que ocorreu na Geórgia em 1977 não teve representatividade para a evolução dessa temática. Está afirmando que essa aqui está errada. Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, em 72, foi realizado o Encontro Internacional em Educação Ambiental, promovido pela Unesco em Belgrado, em 1975. Está errada essa questão? Não. A letra A. A Conferência de Estocolmo aconteceu em 1972. Foi o primeiro encontro das Nações Unidas. Foi o primeiro encontro das Nações Unidas para o meio ambiente. E foi promovido pela Unesco em Belgrado também, em 1975, a educação ambiental. O ano de 81 foi importante para a educação ambiental no Brasil, com a publicação do documento Projeto de Informações sobre Educação Ambiental e a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, que aconteceu realmente em 1981, a criação da PNMA. A primeira conferência sobre educação ambiental que ocorreu na Geórgia, na Rio 92. Deixa eu ver aqui. Muito bem, Nilson. Rio 92. Rio 92 corresponde ao segundo encontro, né? O segundo encontro promovido pela ONU. A Rio 92 foi enfatizado o respeito a todas as formas de vida. Muito bem. E a década da educação para o desenvolvimento sustentável ocorreu entre 2005 e 2014. Sim, então a resposta certa seria a letra C. A primeira conferência sobre educação ambiental, que ocorreu na Geórgia, em 1937, não teve representatividade para a evolução temática. Esse evento foram definidos os objetivos, as características, as recomendações e as estratégias de educação ambiental. Então, ele teve extrema representatividade para a evolução nessa temática. A última questão dessa unidade, considerando os conceitos estudados dessa unidade de aprendizagem, assinale a afirmativa que não corresponde às conexões entre gestão ambiental e educação ambiental. Qual é que não corresponde à relação entre gestão ambiental e educação ambiental? Qual é a opção? Letra E. Seria a letra E? Isso. Então vamos ver as opções. Ixi, me denunciei. Vamos lá, para cá, pulei. Deixa eu voltar para a tela. Isso. Vamos lá. Essa conexão é um processo social que gera interação entre diferentes atores sociais? Não é um processo social. É ou não é uma conexão em processo social que gera interação entre diferentes atores sociais? Sim? Correto, professor. Sim, ele já gera interação. O processo de articular agentes sociais e ações participativas, claro, processo de articular agentes sociais e as suas ações participativas. Os instrumentos de ação educativa e social que determinam a transformação das estruturas sociais, visando a construção de valores e conceitos. Quem se manifestou aqui? Isso mesmo, Nilson.
As conexões podem ser desenvolvidas de forma pública e privada? Sim. Os conceitos ecopedagógicos não estão relacionados com os conceitos pedagógicos da educação ambiental. O que são esses conceitos ecopedagógicos? O que são esses conceitos ecopedagógicos? Afirma. Alguém pode me falar aí o que são esses conceitos ecopedagógicos? Ecopedagógico. Eco vem de ecologia, não é isso? Sim, isso. E o pedagogia é o ensino, né? Isso. Então, acho que são instrumentos, conceitos voltados como é que eu posso falar? A educação a educação ambiental, né? Ambiental, do sistema ecológico. Conceito ecopedagógico é o ensino voltado para o ambiente, para o ecológico, para o ambiente. É a mesma coisa que educação ambiental. É ensino ambiental. Então, os conceitos ecopedagógicos não estão relacionados com os conceitos pedagógicos da educação ambiental? Claro que não, né? Eles estão relacionados com os conceitos pedagógicos, porque é exatamente o que significa. Ecopedagógico é conceito pedagógico da educação ambiental. Então, isso aqui está errado. Não é não? Não está errado essa questão? Letra E? É errado. É errado. Tá errado, tá errado. É porque conceito pedagógico é exatamente os conceitos pedagógicos da educação ambiental. Não ouve quando eu... Então, os conceitos pedagógicos não estão relacionados com os conceitos pedagógicos para a educação ambiental. Os conceitos pedagógicos devem estar relacionados com os conceitos ecopedagógicos. Relação direta, claro, porque basicamente é o mesmo objetivo, o mesmo fim. Vamos falar, quero finalizar esse material com vocês sobre essa norma 14.000, ISO 14.000. A gente já está perto do nosso horário, 9h10, então dá tempo de finalizar o nosso conteúdo. O ônibus de vocês vai passar só mais tarde. A série de normas ISO 14.000, a certificação, pode ser aplicada tanto às atividades do setor industrial, quanto às atividades dos segmentos de extrativismo, agroindustrial, comercial, prestação de serviço, governamental. Essas normas são normas sobre o sistema de gestão ambiental, a ISO 14.001 e 14.004. Inclusive, deixa eu perguntar para vocês, qual a primeira norma ISO que foi estabelecida? ISO 14.000. Qual foi a primeira estabelecida? Da sede ISO 14.000. Muito fácil essa resposta. A 14.000. Não. Não? Não. 14.001. Exatamente. Foi essa a primeira. Esse é o conjunto. Me ouviu primeira vez. Quando eu falo ISO 14.000, é que não veio só o 14.000. Ele gerou 14.000 e outros. Então, é o conjunto. Isso é uma série. Quando eu falo a série 14.000, é porque é ela e tem as suas variações dentro da 14.000. Então, é 14.001, a primeira série gerada, é 1970, e depois que recebeu a primeira atualização também, 14.001 e 2000 e alguma coisa. Então, sim, diga. Uma dúvida só para entender. Não existe a norma 14.000. Existem as normas da série 14.000. Exatamente, perfeito. É o conjunto de normas 14.000. A série. Então, 14.000 é o nome dado a esse conjunto de normas. Essa série de normas. Normas sobre o sistema de gestão ambiental 14.000 e 14.004, que é de gestão ambiental. Normas sobre auditoria do sistema de gestão ambiental, 19.011 e 14.015, avaliação de desempenho ambiental, 14.031, rotulagem ambiental, 14.021, 24 e 25, avaliação do ciclo de vida, 40, as normas da série 40,
basicamente todas as séries do 40. Normas sobre os aspectos ambientais nos produtos, que aí entra o ISO 64, que é o ISO 64, é um guia que foi desenvolvido para orientar essas normas aqui. A ISO 1463, com atualização em 2006, relacionada à comunicação ambiental. ISO 14064, com atualização em 2006, dividido em 3 partes, 65, foi atualizado em 2007, relacionada à educação de gases de efeito de estufa. Critérios de medição, a validação, a verificação de emissões de GE e os organismos envolvidos no credenciamento e reconhecimento dessas ações. Então, basicamente, esse é todo o conjunto de normas ISO 14000, a partir da sua série ISO 14000. É o conjunto de normas a partir da série 14000. Temos todos aqui, quer dizer, basicamente, para cada uma atividade específica, a gente vai ter uma norma 14.000 para aquela atividade, para um produto, para o ciclo de vida de um produto, para uma especificidade, a gente tem uma norma específica que precisa ser identificada e seguida para receber a certificação. Sobre essas normas, o exercício rápido, vamos lá, a gente vai tentar matar esse exercício rápido. Isso já serve para a gente estudar para a nossa prova. O sistema de gestão ambiental pode ser esquematicamente representado por 5 etapas. A implementação dessas etapas resulta na melhoria contínua nos processos da empresa. A sentença corresponde às etapas desse sistema de gestão ambiental. Qual é a etapa? Qual é a sentença que corresponde a essas etapas adequadamente, corretamente? Letra B. É a letra B. Política institucional. Muito bem, vamos lá. Então, a letra B, política institucional, como a gente viu, sempre o sistema de gestão ambiental sempre vai começar pela política, aí vem o planejamento, implementação e operação, monitoramento, verificação, análise pelos responsáveis do SGA. A gente vê que a maioria delas aqui, todos trabalham política, porque a política é que começa todo o processo. É a base de todo o trabalho da gestão ambiental. Então, a questão certa é essa mesmo. É a letra D. Ó. Por quê? Porque tem elemento aqui que não faz parte. A ocorrência correta, viu, Naira? É política ambiental, planejamento, implementação e operação, monitoramento e verificação e análise pelos responsáveis do SGA. A adoção dessas etapas vai resultar na melhoria contínua. Então, seria a letra D. Então, já vai fazer a tua correção lá, Naira. Nesta unidade de aprendizagem... Oi, meu amor. AD. Não, tu falou a letra B. Eu ouvi letra B, né? Então, eu ouvi errado. Nesta unidade de aprendizagem, vamos continuar. Nesta unidade de aprendizagem foram apresentadas normas da série 14.000, de relevância para a implantação de sistema de gestão ambiental. Qual a norma que não é diretamente utilizada em um sistema de gestão ambiental? Qual é a que está errada aí? Hein? Qual é a norma errada? Letra C. É letra C. Vamos lá. Então, é a letra C, porque a 14.001, 14.005, todas elas são voltadas realmente para a gestão ambiental. Então, a certa seria a letra C. A 14.025, não é possível verificar a operação de sistema de gestão ambiental sem o seu monitoramento. Então, ela não é utilizada diretamente. A alternativa incorreta sobre a implementação de um sistema de gestão ambiental. Qual é a incorreta dessas questões aqui, dessas opções aqui? Letra D. Por que a letra D? Por que a letra D é a opção incorreta? Vamos lá? Os passivos ambientais não devem ser considerados em um sistema de gestão ambiental, pois este consiste na responsabilidade ambiental de impacto presente e atual. Esses passivos ambientais, eles não podem ser considerados, aí é que está o lance.
que eles entram nessa avaliação da responsabilidade ambiental, o passivo ambiental. Mas a gente precisa entender o que é esse passivo ambiental aqui. O que são esses passivos ambientais? Hein? O que você considera como passivo ambiental? Vamos lá. Gostaria que vocês me ajudassem lá. O que são esses passivos ambientais? O passivo, não sei se faz algum sentido, mas puxando aqui para a parte de contabilidade, seria o que vai afetar a empresa. Deixa eu tentar traduzir. O passivo é aquilo que a empresa gera no meio ambiente que acaba se tornando responsabilidade dela, que ela precisa arcar com aquela consequência. Muito bem, Radian. É isso mesmo. Quando a gente fala em passivo ambiental, aqui são as ações das organizações em que elas têm que assumir a sua responsabilidade por ela. Ações das organizações. O que ela produz e joga no meio é passivo ambiental. Então, ela tem que responsabilizar-se também por esses passivos ambientais, presentes e atuais. Vamos ver se essa é a resposta? Os passivos ambientais, elas devem ser consideradas no sistema de gestão ambiental. Muito bem, vamos ver a questão seguinte. Indica a sentença que não representa uma vantagem de sistema de gestão ambiental. Qual é delas? Qual é delas que não é uma É a vantagem? letra B. Por que ela não é uma vantagem? Ela não representa uma vantagem do sistema de gestão ambiental. Letra B. A adoção de um sistema de gestão ambiental não contribui para a obtenção de financiamentos? Contribui. Claro. E muito, né? É até parte de política pública, facilitar o financiamento para as empresas que adotam o sistema de gestão. Exatamente, com uma forma, até as organizações públicas, as instituições públicas, elas dão, como se diz, tributos, não, redução e tributação para aquelas que adotam o sistema de gestão ambiental. Então, é importantíssimo hoje para a obtenção de financiamento. É uma das características, um dos critérios utilizados para que libere contribuição, para que libere financiamento público, são os sistemas de gestão ambiental. A comprovação de participação na ISO 14000 de alguma forma. Então, essa aqui, com certeza, não representa uma vantagem. Vamos lá. O SGA melhora os processos da empresa e pode contribuir para a obtenção de financiamentos. E até, realmente, como colocou a Redian, ela é cobrada isso das instituições privadas. A norma ISO 14031, que segundo a BNT 2004, ela é definida como? Como é que se define a ISO 14031? Se define como um processo. É a letra A. Processo de gestão interna que utiliza indicadores para comparação do desempenho ambiental de uma organização com seus critérios de desempenho ambiental. Muito bem, é isso mesmo. Então, a norma 14.031, ela é definida com esse processo, que vai comparar o desempenho ambiental com seus critérios de desempenho ambiental. O que fez com os critérios que foi estabelecido para que ser realizado. Então, avalia o desempenho por meio desses indicadores ambientais de monitoramento. 14.031. Então, basicamente, são as questões das nossas 3 unidades. O que a gente viu aqui no nosso material? Deixa eu abrir aqui a nossa câmera aqui. Liberar a câmera. A gente agora fazer uma preleção final aqui. Gente, aí eu pergunto para vocês, como é que foi aí
desenvolvimento do nosso trabalho, que nós fizemos uma apanhada aqui sobre as 3 primeiras UAs, sobre as 2 unidades. A primeira unidade, eu quero trabalhar com vocês uma segunda unidade, num próximo momento, a unidade 2. Isso aqui a gente fez um esclarecimento sobre o que foi estudado nas 3 UAs. E aí eu quero saber agora o feedback de vocês sobre esse nosso trabalho. Muito, muito bom, professor, muito bom. Principalmente se comparar com as outras disciplinas. A gente está tendo uma certa dificuldade em seguir o conteúdo, em conseguir tirar dúvida, conseguir fazer as atividades. Eu, não culpando os professores, mas talvez os professores também estejam tendo uma certa dificuldade por não estarem acostumados com esse ambiente de EAD. Mas muito boa aula. Obrigado. Quem mais gostaria de falar, fazer um feedback? Eu aqui, Araújo. Fique à vontade, Araújo. Professor, assim como é o primeiro, né, é a primeira vez que está tendo, que nós estamos tendo essa, como diz assim, essa confraternização, inclusive do aplicativo em relação ao nosso conteúdo, né, a exposição do nosso conteúdo, foi gratificante, certo? Em relação ao seu material, a sua fala, como a Adi já ressaltou aí, temos algumas dificuldades em relação aos outros colegas seus. Você trouxe a verbal e a escrita para nos demonstrar aí. Muito bom essa questão das questões, do raciocínio das questões, da resolução das questões. E, assim, é um ambiente muito melhor do que só o ambiente do AVA lá, que vocês publicam o material e deixam lá para nós estudar, faz aqueles fóruns. Eu acho que esse ambiente que nós estamos aqui hoje deveria ser, né, introduzido junto ao material lá do AVA, para, né, que seja, porque tem a presencial, né? Isso aqui como se estivesse fazendo hoje a presencial. Sim. Mas eu entendo que esse ambiente também ele é muito válido, né, dentro daquele ambiente lá do AVA, onde o IES disponibiliza. Mas assim, tudo é uma questão pedagógica, mas eu gostei muito, tá certo? Eu acredito, todo mundo aí está de parabéns, os colegas que estão aí na ativa. Infelizmente, de 35 eu estou vendo, só tem 10, 9 alunos aí. E é uma falta muito grande de pessoal, né? Interesse, a gente tem muita dificuldade, mas nós temos que ter compromisso. A gente tenta aqui trazer ferramentas que nos ajude a estar passando conteúdo, transferindo conteúdo, orientando, instruindo. A gente está tentando aqui usar o máximo possível de materiais, condições que nos é permitido para que a gente possa minimizar os efeitos desse isolamento, né? Que a gente não pode ir para a sala de aula, a gente não pode fazer o trabalho devido. Então, na verdade, a proposta desse Zoom aqui foi eu que comecei, deu pontapé inicial para as instituições, tanto nessa instituição como na outra instituição também que eu leciono. Eu comecei a trabalhar com os alunos, gostaram e multiplicaram isso dentro entre os outros professores. Então, sua ideia, você está de parabéns, professor, porque assim, hoje mesmo eu estava vendo uma ideia dessa, parecida com essa ideia do Colégio Militar, os caras vieram aqui no Jornal da Mirante, eu estava vendo a ideia deles, e eles automaticamente já tiveram a ideia, já mudaram, né? Toda a disciplina para o aluno não ter o atrapalho lá, o atraso, e aí montaram dentro da própria lá, os professores vão para a escola sem os alunos, e aí cada um, dentro daquele horário, daquele dia, passa o conteúdo, na videoconferência, muito bacana. Então, assim, se a ideia foi sua, você está de parabéns mais uma vez. Agradeço aí a participação dos colegas, mas foi muito interessante, muito aproveitado. Muito aproveitoso. Deixa eu ouvir a voz de gente aí, que eu não ouvi a voz até agora. Marcos, dá o teu parecer aí, Marcos. Quero te ouvir aí um pouquinho também. Fala, boy, brilha. Professor, uma dúvida aqui, enquanto o pessoal não anima para falar. Como é que vai ficar essa situação aí das avaliações? A questão das avaliações, aí a gente ainda não tem uma definição, porque a gente está preso aos decretos que foram estabelecidos aí a nível de MEC e do Conselho de Ensino Local também, Secretaria de Educação. Então, a gente não tem como fazer nada. Por quê? Porque a gente está
As avaliações, elas são, por norma geral, elas precisam ser aplicadas de forma presencial. Faz parte, isso aí não pode ser modificado. As avaliações elas precisam ser aplicadas de forma presencial. É um gato aí, um gato. Então, Meu gato tá miando aqui, foi mal. então não tem como a gente fazer prova por enquanto. O que a gente está sendo aconselhado a fazer, desenvolver, é fazer atividades. E essas atividades são todas pontuadas aí que vai, em algum momento, elas vão ser utilizadas como até predominância de nota em relação às notas bimestrais de vocês. Já ouvi comentários de que provavelmente pode vir a se tornar apenas uma única prova semestral, né? Vocês podem executar uma prova semestral que englobaria todos os 2 bimestres, juntamente com as atividades que vocês estão desenvolvendo. A minha dúvida é exatamente quanto a isso, porque eu acho muito pouco provável que essas restrições de locomoção e aulas e espaço público, que elas acabem num período curto, num curto prazo, né? E aí a minha dúvida era com relação a isso, saber se o IES já está trabalhando com uma opção B, um plano de contingência, algo assim. Por exemplo, teve outra instituição que eles tentaram fazer uma prova, tipo prova de Detran, eu não me lembro qual foi a instituição privada que tentou fazer isso, tipo prova do Detran, que colocava aluno no computador, lá na sala de aula. Mas se for para colocar aluno na frente do computador, não precisa ir para a sala lá para a instituição. E outra coisa, já ia aglomerar pessoas de qualquer forma lá na instituição, levar vários alunos para isso, então ia ferir os decretos que estão aí. Então, tem que aguardar. A previsão, de acordo com especialistas da área de saúde, é que o pico da gente aí vai alcançar no começo do próximo mês. E eles não podem liberar a gente do isolamento enquanto não alcançarmos o pico. Já foi determinado pelo governador que, por enquanto, isolamento vai permanecer e com certeza ele vai prorrogar novamente, enquanto não chegarmos ao pico da pandemia local, né? Aí sim que há um decréscimo da curva, que a gente começa a já pensar em um isolamento, um lockdown diferente. A gente já vai pensar em um lockdown mais vertical. Inclusive, a título de curiosidade, você sabe o que é lockdown, né? A gente está ouvindo muito isso na mídia aí. Lockdown horizontal, lockdown vertical. Já ouviram falar? Já sabe o que significa, né? Só um minutinho. Diga, Não, Rangel. professor, eu não sei não, professor, não sei não. Você sabe, Rangel? Também não sei não, professor. Lockdown Agora que eu tô é escutando como se essa fosse palavra o bem aí. bloqueio é como se fosse o bloqueio de uma área. Exatamente. Lockdown é o termo que está sendo utilizado para isolamento, para fechamento, para reclusão, tá? Lockdown. Então, lockdown, há 2 formas de se estabelecer o lockdown, ou isolamento. O lockdown horizontal e o lockdown vertical. O lockdown horizontal é o mesmo isolamento horizontal. O que é isso? O horizontal é quando engloba todo mundo. Todo mundo fica impossibilitado de sair. Como está acontecendo, pseudo lockdown, né? Porque tem muita gente na rua trabalhando aí, desenvolvendo atividades, e na rua sem desenvolver atividades também. Então, era para estar em lockdown horizontal, todo mundo isolado, só os essenciais desenvolvendo atividades. Mas não está acontecendo. Agora, o lockdown vertical é o isolamento apenas de um grupo específico. É quando você vai isolar, por exemplo, somente os idosos. Vão isolar somente os idosos, os demais podem voltar ao trabalho e tomar cuidado com seus idosos em casa. Aí seria lockdown vertical. Vocês estão compreendendo? Sim. Sim, professor. Perfeitamente. Já é mais um termo legal aí para a gente aprender, né? Sempre bom estar aprendendo com o senhor. A gente vê muita mídia aí, então a gente precisa estar sabendo o que eles estão falando da mídia aí. Gente, E o Marco? Alessandro, me diz aí, Alessandro, o que tu tá achando aí? O Marco. Marco, ele falou 2 palavrinhas, depois ficou mudo de novo. Não, sua aula foi top, professor. Como sempre. Obrigado, Alessandro. Nada. Denilson, cadê você, Denilson? Você está em silêncio aí, Denilson?
Edenilson não Denil- entendeu o que é para ele falar. Embaixo aí, ó. Fala aí, Se cara. você falar com o homem, ele ficou mais mudo ainda. E aí, É o Edenilson, quê, cadê rapaz? você? Fala aí. A aula foi bem aproveitada, professor. Para quem ainda não fez exercício, ainda não enviou, abriu a mente da gente, no caso, né? Eu já fiz o meu, já enviei, mas foi bem aproveitoso. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Deixa eu Iago ver. tá na aula aí, tá? Rapaz, aqui Não. tem Jefferson. Quem tá mais? Não é porque ele não fala de um jeito ou de outro, ainda a gente nem sabe se ele tá. Ele não tá, não. Rapaz, quem é que eu não tô vendo aqui? Tá, Denilson, Naira, Nilson, Jefferson, Cássio, Alessandro, Adjan. Tem mais alguém? Na pista? Tem uns caras aí que não gostam. Tem uns caras aí que não ligam a câmera. Gente, olha, a gente vai encerrar por aqui. Vai já passar o ônibus de vocês, ó. E aí, para vocês não perderem os ônibus, tem gente que mora longe, né, Naira? Alessandro. Então, para vocês não perderem. Desse alto Rio Grafite. Tem a novela aí também, ó. A novela já começou. Olha o que ele quer assistir a novela. Ah, Denilson, espera aí, Ana. Espera aí. E essa é uma novela repetida, tá? Se bem que ela é boa. Porque... Como é o nome dela? Porque ele perdeu alguns capítulos, professor. Como é o nome dela, da novela, Naira? Machadão, não? Como é o nome dela? Eu não sei, não acompanho. Como é que é, Denilson? Denilson sabe. Como é que é? Fina Estampa. Não, como é o nome dela? Da Machadão? Machadão? É Fina Estampa. Como é o nome da personagem. Fina Estampa. É... Ah, quer dizer Pereirão, que ele Pereirão. É, Pereirão. É Naira, tem uma... Opa! Quem é essa daí, Naira? Apareceu mais um Meu cara aí, irmão. ó. Olha Boa lá, noite. Naira. Ô, só o milho, e aí? Vem cá, mas quem gosta de novela não é Christian? Já tô noiva. Ah, Ixi, olha, ó. Maria. Ixi, já cortou barato Tem muita problema, gente. não. Ó. Maria, Edilson não é botou ciumento. por baixo. Só o milho, ó. Ela Dá meteu pra logo a colar. Lisa no meio, já descartando o Essa pessoal. aliança aí já dá pra vender pra tomar uma cerveja. Boa noite. Gente, vamos lá. Para finalizar, muito obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram aí da gente estar fazendo essa live. A gente vai agendar uma nova live aí para trabalhar a segunda parte, a segunda unidade, tá certinho? Vamos agendar aí para um momento oportuno. Sei que vocês têm aula com os outros professores, então tem que ser num dia que não tenho aula com esses professores. Okay. Muito obrigado. No seu dia, não é hoje? É sua aula, não é hoje? Não, na verdade não teria. Não tá na programação essa minha aula de hoje, não. Eu estou aproveitando porque estava vago esse horário para vocês. Ah, tá. Pois é, porque a quinta é sua e a sexta é do Brandão. Mas aí não é. A gente não tem aula na quinta. Mas não é toda quinta, entendeu? Não é toda. Pois sexta, é, toda quinta. mas então, toda quinta a gente está disponível, se o senhor. Pois é, ótimo. Então a gente já tem essa possibilidade da próxima quinta-feira a gente estar se encontrando novamente. Fazer o convite para os demais aí, posso falar para eles lá que foi muito interessante, para eles ficarem motivados a participarem também. Aí quem participou, 2 pontos aí na média. Já está anotado aqui os pontinhos de vocês. Vou até fazer a chamada. Edenilson está presente, não? Isso, no primeiro. Muito bem. Naira está presente, né? Nilson presente? Aqui, Araújo. Marcos está presente? Alessandro está presente? Presente. Cássio está presente? Presente. Jefferson está presente? Jefferson também? Ele deixou ligado e foi lá embora. Ele deixou, aquela história de deixou o nome na lista lá, entendeu? Deixou aquele nomezinho na lista. Até o Gato também está presente, de Rádio Jair. Esperando que... Jefferson é daqueles que espera que o professor não vai fazer a chamada no final. Aí se lasca. A Diane está presente. Vamos aí. Então, gente, senhores e senhoras, muito obrigado pela oportunidade. A gente agenda novamente o nosso próximo encontro. Boa semana para vocês. Bom restinho de semana, todos. bom final de semana. Saúde, paz, fiquem em casa. Deus nos abençoe. Boa noite. Amém, professor. Amém. Amanhã é dia de Partiu, Toriúba, tua irmã aí, Naira. Tchau, gente.
Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau, professor. Muito Professor, até a próxima. obrigado. Eu que Foi agradeço. excelente. Obrigado. Bom demais, Tchau. professor. Valeu.